A figura do professor, já tão comentada, tão falada, agora novamente um pouco celebrada, até um pouco, né? Talvez pelas figuras como você, como outros e tal. O professor já parece que tem um novo valor, né? Comparado com a minha época de moleque e tudo mais. Como é que você vê a figura do professor hoje? Tem um entendimento que é o meu, né? E é interessante como hoje eu tenho, pela memória dos meus professores, um respeito maior até do que eu já tinha quando eles eram professores da vida vivida, né? E eu os homenageio o tempo inteiro aí nas coisas que eu digo, na internet e tal. Vira e mexe eu lembro de um ou outro que marcou a vida. O professor é peça-chave, né, do processo de educação e de civilização. Sem professores de excelência, uma sociedade não tem como ficar de pé. Eu cada vez estou mais convencido disso. No que tange a sociedade, eu acho que no Brasil o professor já foi mais respeitado do que é. Ele sempre foi pobre, mas ele já foi muito respeitado, né? Ele já teve legitimidade assim para ocupar a cátedra e se fazer ouvir. Hoje os dados são alarmantes, né? Num estado como São Paulo, a Secretaria de Educação me informa que há pelo menos 6 ou 7 casos de violência física contra o professor por semana. Por semana. Então, quer dizer, o cara vai dar aula, se ele se atrever a pedir silêncio, segurar a disciplina meio que, né, se impondo, o cara levanta e arrebenta eles. Ensino médio, são adultos, né? E o caso mais impressionante foi daquela senhora em Itaquera que resolveu pedir silêncio, uma senhora de 72 anos, e que foi alvejada a facada, né, indo a óbito imediatamente, luz do dia, cara. Né? E assim, ela saiu pela porta dos fundos do necrotério escolar, e não teve por parte da sociedade um frisson do tipo, porra, isso não pode voltar a acontecer, né? Assim, mataram a professora, ponto, né? Vida que segue. Qual é a notícia seguinte, né? Entra lá nas notícias dos sites de notícia no meio, né? E se tiver uma notícia, se tiver uma morte mais importante, essa nem aparece direito. E assim, para ter morte mais importante, basta morrer alguém, né? Então, uma sociedade como essa precisa se repensar. Eu por onde eu passo, eu alerto, né, para o fato de que as consequências disso são muito impressionantes. O Brasil tem a 10ª ou 11ª economia do mundo. Por outro lado, tudo que diz respeito à produção do espírito, de inteligência, pensamento, etc., tudo é muito inferior a essa posição econômica no ranking. Entende? Então, te dou um exemplo. No ano passado, nós celebramos, e eu, que não trabalho mais lá, celebrei, porque trabalhei lá a vida toda, que a USP ficou em 85, né? 85º lugar entre as universidades do mundo. Eu não preciso te dizer que é econômica. Quer dizer, por que não temos a 10ª universidade do mundo? Não é uma pergunta a se fazer, né? Por que não temos a 10ª capacidade de produção de tecnologia do mundo? Por que não temos a 10ª competência em produção de conhecimento em geral no mundo? Não, é 85 e comemora. Temos 3 ou 4 entre as 1000. 1000! E se você observar, muitos países menos ricos do que nós têm uma vida de espírito e de pensamento mais profícua, né? Então, talvez fiquem menos dependentes de plantar soja e vender commodity, né? Né? Então, vamos dar um outro exemplo das consequências disso, né? Conversando com o embaixador do Brasil na Dinamarca, ele me disse que tem mais porco na Dinamarca do que dinamarquês. Ótimo. E que o Brasil alimenta 90% do gado suíno dinamarquês. Falei, então
A nossa balança comercial com a Dinamarca é super favorável ao Brasil. Não. Só o Ozempic desbalança o outro lado. Opa! Você manda toneladas de soja e volta com a seringuinha. E já compensou. Peraí. Então, né? Aí vai o governante e diz: tem tanta tecnologia num grão de soja quanto num chip de Singapura. Foi uma declaração que eu vi dia da televisão. Mas então precisa negociar melhor, porque a gente leva toneladas e volta com um no bolso. É preciso, né? Se tem tanta tecnologia, por que vale tão pouco? Sim. Né? Então, outra provocação é o ranking do PISA, que mede o ensino fundamental e o ensino médio num ranking de 80 países. Nunca em matemática tivemos abaixo de 70 de 80. Aí você pensa, a 10ª economia do mundo, mas, digamos, uma competência de pensamento, né, em todos os níveis, né? Eu nem citei que estão entregando aí os prêmios Nobel, né? E nós não temos nenhum. Outro dia me disseram, mas isso é um clubinho para ganhar francês, alemão e americano. Mas olha, tem o Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, tem o Otávio Paz, que é mexicano, tem o Esquivel, que é chileno, tem o Borges, que é argentino. Não sei se eles são do clubinho. Do clubinho dinamarquês. Entra na porra do clubinho, então, porque nós não temos nenhum, e nem expectativa, e nem talvez o Nicoleles, mas assim, né? Então, não importa o nível, do primário ao prêmio Nobel, a gente... E o que é mais dramático é que não causa constrangimento. Se a gente perde da Croácia na Copa do Mundo e fica em sexto, o país vai... Já as não lágrimas. Né? Já não somos mais... né? Agora, 74 de 80 em matemática, nem notícia sai, nem... Né? Por que eu me interessei? Portugal, que é um país mais pobre do que o Brasil, eu diria que mesmo proporcionalmente. Então, Portugal passou de 28 para 26 nesse mesmo ranking. E isso foi dito no Jornal Nacional deles. E isso foi objeto de discussão. Você entrava, eu tenho passado temporadas lá, e como quase todo dia num lugar chamado Lar dos Caminhoneiros. Muito bem. Eles felizes com o ranking do 26 ou não? Então, cara... decepcionados? Comemorando que avançaram. E estavam na frente, estavam na frente da Itália, estavam na frente da França, estavam na frente da Espanha. Os caras estavam... né? E assim, eu vendo aquela alegria com um ranking que aqui despertaria chacota em todo mundo. Que importância tem passar de 28 para 26 em matemática? Não, entende? Quer dizer, é outro tipo de prioridade, né? De prioridade. E eu então, por essas e por tantas outras, penso que se tivéssemos uma revolução na educação e que começássemos pelo professor e botássemos aí um salário inicial de 15 pau por mês, que não é nada absurdo, o que você ia fazer? Você ia criar um tumulto, porque o professor ia voltar a ser um ofício desejado. Então ia ter disputa em concurso para ser professor. E o cara do ensino médio, eu quero ser engenheiro, outro eu quero ser médico, e eu quero ser professor, né? Aí passa no concurso. E aí, como tem concurso puxado, o professor de matemática é formado em matemática, coisa que não tem acontecido, né? O professor de física é formado em física, né? E aí fica um ano só se preparando numa academia nacional de professores, se preparando para dar aula. E dependendo então do desempenho, aí escolhe o lugar onde quer dar aula e com isso, você passa a ter escolas públicas com professores potentes. E aí você começa a aproximar a educação pública da educação privada caríssima.
E aí você torna o mérito uma palavra com significado. O Enem é pau a pau, público com privado, todo mundo em igualdade de condições, não desse jeito, né? Escola 14 pau a mensalidade, com coach, psicólogo pessoal, ida aos Estados Unidos uma vez a cada semestre, pode fazer o curso em qualquer lugar do mundo, tal, e o outro na lata. Na lata, temperatura de 58 graus dentro, comendo bolacha e sem professor para dar aula. Aí você pega e dá uma prova e diz, vamos ver quem é que vai ganhar. Sim. Porra, é um papo, de um cinismo, de uma hipocrisia irritante. Então, eu penso que quando tivermos uma educação pública tão boa quanto é a educação privada, teremos uma sociedade potente, com gente querendo ser professor, e a partir daí você legitima a posição social do professor. Ele não vai mais apanhar, entendeu? Ele vai voltar a ser um cara considerado. E a família vai considerar a escola, considerar o professor, e não vai apoiar o delinquente que bate no professor, como tem acontecido. E vai valorizar até dentro da própria sala de aula, né? Os outros colegas olhando o professor. Por que é a 10ª economia do mundo